A monarquia britânica sobreviveu a guerras, abdicações, assassinatos e crises constitucionais ao longo de quase 1000 anos. Sobreviveu a impérios, enterrou inimigos e humilhou rivais. Mas agora, na primavera de 2026, algo está acontecendo dentro do Palácio de Buckingham que não tem precedentes na história moderna da realeza. Um rei reinante está silenciosamente entregando sua autoridade. Não por abdicação, nem por doença que o tenha forçado a agir em público, mas sim por uma transferência deliberada e secreta do poder real para o seu filho. E a mulher que se opõe a essa transferência é a sua própria esposa. O rei Charles está a recuar. O príncipe William está a avançar. E a rainha Camila, a mulher que Charles lutou durante décadas contra escândalos para colocar ao seu lado no trono, tornou-se, de forma quase impossível, o obstáculo que ninguém previu. Isto não é rumor. Isto não é sensacionalismo de tabloide. As provas acumulam-se. As fontes estão falando, e a dinâmica de poder dentro do palácio mudou de maneiras irreversíveis. Hoje, vamos analisar exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo agora e o que isso significa para o futuro da coroa britânica. Continue conosco, pois esta história só tende a se expandir. O dia em que tudo mudou. Vamos voltar a 19 de fevereiro de 2026. Marque essa data, pois os historiadores poderão considerá-la o dia em que a monarquia moderna iniciou sua transformação mais dramática desde a crise da abdicação de 1936, que envolveu a Grã-Bretanha e o Império Britânico. Ele anunciou sua decisão de abdicar em um pronunciamento de despedida ouvido por 150 milhões de pessoas ao redor do mundo. Naquele mesmo dia, o príncipe Andrew Mountbatten Windsor, Duque de York, filho da falecida rainha Elizabeth II e um dos membros mais protegidos da família real por décadas, foi preso. A acusação era de ter compartilhado documentos confidenciais do governo com indivíduos ligados à rede de Jeffrey Epstein. Pense nisso por um instante. Um membro da família real foi preso sob acusações diretamente ligadas ao caso criminal mais explosivo do século XXI. O palácio entrou em colapso. Em poucas horas, os telefones não paravam de tocar. Repórteres invadiram os portões do Palácio de Buckingham. As redes sociais explodiram e, em meio a todo aquele caos, um homem já se movia com propósito e clareza, enquanto outros permaneciam paralisados em choque. Esse homem era o príncipe William. Segundo fontes próximas à família real, William vinha se preparando exatamente para esse momento, não desejando-o, mas se fortalecendo para ele há anos. O comentarista da realeza, Maureen Callahan, disse ao Daily Mail que Charles praticamente entregou a coroa, acrescentando que preferia não se envolver nesses assuntos, mesmo que eles ameaçassem o próprio futuro da monarquia. E essa não foi uma decisão precipitada, fruto do pânico. O terreno para essa transferência de autoridade já estava preparado muito antes da prisão de Andrew ganhar as manchetes em todo o mundo. O autor Russell Myers, que escreveu a biografia William e Catherine, revelou que assessores do palácio vinham alertando sobre o comportamento de Andrew há anos. William, a seu crédito, levou esses avisos mais a sério do que quase qualquer outro membro da família. Isso depois da catastrófica entrevista de Andrew à BBC em 2019, na qual ele tentou explicar sua amizade com Jeffrey Epstein e, em vez disso, entregou ao mundo um dos exemplos mais impressionantes de erro de julgamento da realeza em tempos recentes. William dirigiu-se diretamente ao rei Charles e à falecida rainha Elizabeth. Sua mensagem era clara e inequívoca. Andrew precisava ser afastado das funções reais imediatamente. Sem meias medidas, sem gestão discreta, afastamento total. Na época, seus avisos foram amplamente ignorados. A falecida rainha, ferozmente protetora de seu filho, resistiu a medidas drásticas. Charles, então ainda príncipe de Gales, se viu dividido entre a lealdade à sua mãe e a preocupação com a sobrevivência da instituição. Mas William persistiu. Segundo relatos, ele disse a membros da família real que a relação da monarquia com o público estava por um fio e que proteger a instituição deveria ter prioridade sobre a proteção de qualquer indivíduo, mesmo da família. Essas palavras caíram em ouvidos surdos em 2019. Em 2026, porém, tornaram-se profecia. Agora, com Andrew preso e Charles lutando contra o câncer, a posição de William na família não é mais a de um herdeiro aguardando silenciosamente nos bastidores. Ao que tudo indica, é ele quem toma as decisões.
Fontes confirmaram que, somente nos últimos 6 meses, William desempenhou um papel central em todas as decisões importantes relativas a Andrew, desde a remoção de seus títulos e expulsão da residência real até o rompimento completo de seus laços com a instituição. Charles não está agindo sozinho. É William quem lidera a estratégia. E Charles, exausto, doente e lúcido sobre o que a monarquia precisa para sobreviver, está permitindo que ele faça isso. O Rei Charles, o câncer e a sucessão acelerada. Para entender por que Charles está entregando a autoridade a William neste momento, é preciso compreender o peso físico e emocional que o Rei Charles III carrega. Ele se tornou rei em setembro de 2022, aos 73 anos. A pessoa mais velha a ascender ao trono britânico. Ele esperou mais do que qualquer outro herdeiro na história por aquele momento. Toda a sua vida foi vivida em preparação para um papel que parecia estar sempre se distanciando no futuro. E então, justamente quando finalmente usou a coroa, seu corpo começou a falhar. Em fevereiro de 2024, apenas 17 meses após sua coroação, Charles foi diagnosticado com câncer. O tipo específico nunca foi divulgado publicamente, mas o tratamento começou imediatamente. Ao longo de 2024 e até 2025, ele continuou com seus compromissos públicos enquanto se submetia ao tratamento discretamente. Um ato notável de disciplina e dever que poucas pessoas reconhecem plenamente. Então veio o segundo golpe. Em março de 2024, a Princesa Kate, Princesa de Gales, a integrante mais popular da família real, a mulher que deveria ajudar William a lidar com o peso da monarquia perante o público, anunciou seu próprio diagnóstico de câncer. Ela havia se submetido a uma cirurgia abdominal e, após a descoberta de células cancerígenas, iniciou um tratamento de quimioterapia preventiva. Afastou-se de suas funções públicas por meses. Pense no que isso significou para a monarquia. Em 2024, o rei lutava contra o câncer. Sua nora lutava contra o câncer. As duas pessoas mais importantes para o futuro da instituição estavam em tratamento simultaneamente. Trata-se de uma quantidade extraordinária de pressão e fragilidade concentrada no topo da hierarquia. De acordo com uma reportagem da Closer Weekly, Charles já considerava transferir responsabilidades significativas para William até 2025 ou 2026. Uma fonte familiarizada com as discussões observou que, embora Charles seja teimoso e tenha esperado a vida toda por esse papel, aqueles ao seu redor acreditavam cada vez mais que William e Kate assumiriam o controle efetivo do trono dentro desse período. Autoridades do palácio negaram publicamente os rumores de uma transição rápida, mas as ações contam uma história diferente. Em 2025, o rei Charles concedeu a William e Kate a autoridade para emitir alvarás reais, a capacidade de endossar publicamente marcas e produtos em nome da coroa. Para quem vê de fora, isso pode parecer um detalhe administrativo menor. Em termos reais, é tudo menos isso. Historicamente, os monarcas têm protegido esse privilégio com rigor. O fato de Charles tê-lo estendido a William e Kate sinaliza uma mudança significativa e intencional na distribuição do poder da coroa. De forma mais ampla, William tem transitado do papel de herdeiro para o de parceiro e, em algumas áreas, de tomador de decisões. Uma fonte da realeza disse à News International que Charles está orientando William a fazer escolhas sábias durante esta crise, porque o futuro da monarquia agora repousa sobre a família de Gales. Mas sejamos francos sobre a realidade não dita aqui. Charles tem 77 anos. Ele está em tratamento ativo contra o câncer. Seu reinado pode ser mais curto do que qualquer um admite publicamente. O plano de sucessão não é um arranjo distante sendo esboçado para uma década futura. Ele está acontecendo agora, em tempo real, com consequências reais para todos dentro daquele palácio. E essa urgência é exatamente o que torna a resistência da rainha Camila tão significativa e tão desestabilizadora. A visão de William, uma monarquia construída como uma corporação. Antes de chegarmos ao conflito com Camila, vale a pena entender o que William está realmente tentando construir. Porque não se trata apenas de administrar um escândalo. Trata-se de uma reinvenção fundamental do que é e do que deveria ser a monarquia britânica. William quer gerir a monarquia como uma organização moderna, não como uma relíquia cerimonial, não como uma empresa familiar gerida pela tradição e pelo instinto. Uma instituição estruturada, responsável e transparente, com linhas de autoridade claras, objetivos mensuráveis e tolerância zero para o tipo de opacidade que permitiu que escândalos se prolongassem durante décadas.
O seu modelo é a Fundação Real, a instituição de caridade que gere com Kate. Possui um CEO, um conselho administrativo, objetivos declarados publicamente e presta contas regularmente ao público. Ópera com um nível de clareza que a maioria das instituições reais historicamente evitou. William pretende aplicar essa mesma estrutura à própria monarquia. Em uma conversa franca com o ator canadense Eugene Levy, em outubro de 2025, William reconheceu que a mudança está em sua agenda, ao mesmo tempo que reconheceu a tensão inerente. Como reformar uma instituição especificamente projetada para representar a continuidade? Um ex-assessor real resumiu a questão de forma memorável, comparando a monarquia a um pote de Marmite. O rótulo tem a mesma aparência há décadas, mas o conteúdo mudou muitas vezes. William entende isso. Ele sabe que as mudanças que deseja fazer devem ser sutis o suficiente para não alarmar os tradicionalistas, mas ainda assim ousadas o bastante para fazer a diferença. E sua gestão da Duquesa da Cornualha, a vasta propriedade que herdou quando Charles se tornou rei, nos dá uma prévia de como ele trabalha. Pessoas que trabalham com ele dizem que ele constantemente desafia antigas suposições e exige responsabilidade. Uma fonte interna descreveu a situação com clareza. A responsabilidade está no cerne de tudo o que o príncipe e a princesa fazem. Eles querem que a monarquia seja reconhecida por agir bem e beneficiar os outros. Mas uma monarquia moderna não comporta o tipo de envolvimento que a rainha Camila defende. E é aí que as verdadeiras linhas de batalha foram traçadas. O problema de Camila, lealdade versus a coroa. É aqui que a história se torna genuinamente complicada e tensa. A rainha Camila tem sido um obstáculo inesperado, mas real, para a agenda de reformas de William. E o ponto crucial é uma amizade que remonta a 50 anos. Seu relacionamento com Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew. Segundo o Radar Online, William tem se oposto veementemente a Camila, especificamente por causa de sua contínua proximidade com Sarah. Sua posição não é ambígua. A única estratégia segura para a monarquia neste momento é um rompimento completo, claro e público com qualquer pessoa ligada a Andrew e ao escândalo Epstein. E existem razões legítimas para essa posição. O nome de Sarah Ferguson aparece nos arquivos de Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Não há provas de irregularidades criminais da parte dela, mas os e-mails divulgados mostram que ela teve contato direto com Epstein e parece ter solicitado ajuda financeira a ele durante períodos difíceis. Em uma mensagem de outubro de 2009, ela escreveu a Epstein pedindo dinheiro com urgência, pois seus negócios estavam em dificuldades. Essa é a companhia que a rainha consorte da Grã-Bretanha mantém, pelo menos na visão de Williams. E ele acredita que a lealdade visível de Camila a Sarah transmite exatamente a mensagem errada, exatamente no momento errado. Camila vê a situação de forma diferente. Ela e Sarah Ferguson são amigas desde a década de 1970, muito antes de qualquer uma delas sequer entrar para a família real. Camila valoriza a lealdade. Ela acredita que terminar uma amizade de 50 anos por causa do que considera culpa por associação é injusto e desnecessário. Agora, pergunte-se honestamente, quem você acha que está certo? A lealdade pessoal a uma amiga de longa data deve se sobrepor às necessidades institucionais da monarquia durante o escândalo mais grave em uma geração. Ou William está sendo implacável demais, corporativo demais, disposto demais a sacrificar relacionamentos humanos em nome da imagem? Porque essa questão está no cerne deste conflito e não tem uma resposta fácil. A tensão era visível mesmo quando Camila tentou adotar uma postura proativa. Em outubro de 2025, ela desempenhou um papel na decisão de retirar os títulos de Andrew. Relatos indicam que ela agiu porque Andrew estava minando os esforços para apoiar vítimas de abuso sexual, causas que Camila defende. Isso mostrou que ela estava disposta a tomar medidas contra Andrew, mas em seus próprios termos e no seu próprio ritmo, não no rompimento imediato e drástico que William exigia. E quando Camila tentou demonstrar publicamente seu compromisso com sobreviventes de abuso, encontrando-se com a sobrevivente francesa de estupro, Gisèle Pelicot, em fevereiro de 2026. A resposta nas redes sociais foi rápida e brutal. Os críticos a acusaram de hipocrisia, argumentando que não se pode apoiar publicamente sobreviventes de abuso enquanto se mantém amizades privadas com pessoas ligadas ao próprio escândalo que possibilitou esse abuso.
O ataque surtiu efeito e reforçou a posição de William. Segundo relatos, ele disse a Camila sem rodeios: não há exceções, nem lealdade familiar, nem histórico pessoal, nem amizades antigas. Qualquer pessoa ligada a este escândalo deve ser afastada da coroa. E se Camila não aceitar isso, William está preparado para contorná-la, reduzir sua influência e simplesmente esperar até se tornar rei e Kate rainha consorte. Esse é o ultimato, e é extraordinário. Kate versus Camilla. A verdadeira luta pelo poder. Se o conflito entre William e Camilla é uma batalha de estratégia, o conflito entre Kate e Camilla é algo mais pessoal e talvez mais consequente. Fontes do National Examiner descreveram a princesa Kate trabalhando incansavelmente para lidar com as consequências da prisão de Andrews. Ela tem coordenado com a equipe do palácio a resposta pública, consultado assessores jurídicos e garantido que a estratégia de gerenciamento de crises de William esteja sendo implementada de forma consistente e eficaz. Ao que tudo indica, ela está atuando como co-estrategista, não apenas como uma parceira que apoia o marido, mas como uma tomadora de decisões ativa, moldando a forma como a monarquia responde ao maior escândalo que enfrentou em décadas. E Camila detesta isso. Uma fonte descreveu a dinâmica sem rodeios. Camila não gosta que Kate se envolva. O relacionamento delas sempre foi instável. Mas agora, com Kate assumindo visivelmente um papel de liderança, Camila se sente ameaçada. Segundo relatos, ela acusou Kate de fazer com que tanto ela quanto Charles parecessem fracos, como se o rei não pudesse lidar com essa crise sem a ajuda da próxima geração. Pense nessa acusação por um momento. O palácio está em uma crise real. Um membro importante da família real foi preso. A confiança do público na monarquia está por um fio. E a principal preocupação da rainha consorte é que ela mesma fique mal na foto. Charles, por sua vez, não vê as coisas dessa forma. A mesma fonte confirmou que ele defende Kate sempre que Camila a critica, repetindo que Kate está apenas tentando ajudar. Mas Camila continua visivelmente e vocalmente ressentida. A imagem já começou a mudar. Quando a prisão de Andrew foi divulgada, foram William e Kate que apareceram juntos em eventos públicos, projetando estabilidade e calma. Foi Kate quem esteve presente durante reuniões importantes do palácio. Foi Kate quem ajudou a coordenar os comunicados oficiais. Camila esteve praticamente ausente dessa demonstração visível de força, e essa ausência diz muito. Essa é a dinâmica que está se cristalizando dentro do palácio neste momento. O futuro é William e Kate, e o presente é Charles e Camilla, que estão aprendendo, às vezes dolorosamente, o que significa ser a geração que passa o bastão em vez de carregá-lo, o ultimato. A palavra final de William. No final de fevereiro de 2026, o conflito latente entre William e Camilla chegou a um ponto crítico. Segundo relatos, William proferiu o que fontes descrevem como um ultimato. A mensagem para Camilla foi direta. Ou ela se distanciava publicamente de Sarah Ferguson, ou aceitava que estaria prejudicando a reputação da monarquia num momento em que ela não podia se dar ao luxo de sofrer mais danos. Não foi uma sugestão. Não foi um pedido educado de um futuro rei tentando lidar com uma dinâmica familiar delicada. Foi uma exigência. E o fato de William se sentir à vontade para fazê-la diz tudo o que você precisa saber sobre como a estrutura de poder dentro do Palácio de Buckingham mudou fundamentalmente. Herdeiros do trono normalmente não emitem ultimatos a rainhas consortes. Simplesmente não é assim que a hierarquia funciona. Mas, segundo fontes próximas à família real, o rei Charles concedeu a William a autoridade final sobre as decisões relacionadas ao escândalo de Andrew e à reputação pública da monarquia. Ele efetivamente delegou ao filho a função não apenas de herdeiro, mas também de principal responsável pelas decisões nesta crise. Charles apoia a estratégia de William. Camilla, não! E essa divisão, com o rei reinante alinhado ao filho contra a própria esposa, é tão surpreendente quanto qualquer outra coisa que essa família tenha produzido em décadas. Fontes próximas à família real confirmaram que existe um claro entendimento interno de que reconstruir a confiança pública após os danos causados por Andrew Mountbatten Windsor é responsabilidade de William, e cabe a ele liderar essa reconstrução. Ele está totalmente focado nessa missão, e aqueles que não estão alinhados com ela, independentemente de seu título ou de sua relação com o rei, estão sendo marginalizados. A questão agora é simples. Camilla se submeterá a essa mudança? Ou continuará resistindo, aprofundando a ruptura, acelerando sua própria marginalização e potencialmente forçando Charles a fazer uma escolha pública impossível entre sua esposa e seu filho? E aqui está a pergunta sobre a qual queremos que você reflita.
Será que William está certo em insistir tanto nisso? Será que existe um ponto em que sua abordagem corporativa de tolerância zero à lealdade e ao escândalo pode se tornar um problema para a monarquia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O projeto do futuro rei. Como será o reinado de William? A luta pelo poder dentro do Palácio de Buckingham não está acontecendo isoladamente. É a superfície visível de uma transformação muito mais profunda, que definirá a monarquia britânica para a próxima geração. Quando William se tornar rei, e todas as evidências sugerem que esse momento pode chegar antes do que as comunicações oficiais do palácio têm reconhecido. A instituição terá uma aparência genuinamente diferente. Ele tem sido explícito sobre vários princípios fundamentais com seus assessores mais próximos. Primeiro, uma monarquia menor, com menos membros da família real atuantes e um controle mais rígido sobre quem representa a coroa em público. Os dias de uma família real extensa, com dezenas de membros que se beneficiam de recursos públicos e do prestígio da realeza, criando inúmeros problemas, estão contados. Em segundo lugar, tolerância zero para escândalos. William teria dito a seus assessores mais próximos que qualquer pessoa que traga escândalo à monarquia, independentemente de laços sanguíneos, histórico ou sentimentos, será imediatamente removida. Andrew não foi um caso especial. Andrew foi um caso de teste, e os resultados desse teste nortearão todas as decisões futuras. Em terceiro lugar, uma instituição mais transparente e baseada no mérito. Os cortesãos que operaram nas sombras durante décadas, tomando decisões a portas fechadas e priorizando a tradição em detrimento da responsabilidade, verão sua influência diminuir significativamente sob o reinado de Guilherme. As decisões serão tomadas por meio de processos mais claros, com responsabilidades mais definidas. Este é um monarca que administra a duquesa da Cornualha da mesma forma que um CEO administra uma empresa. Ele questiona os motivos pelos quais as coisas são feitas da maneira como são. Ele exige provas. Ele responsabiliza as pessoas pelos resultados, não apenas pelas intenções. E Kate será fundamental para esse projeto. Ela já atua como uma verdadeira parceira estratégica. Quando se tornar rainha consorte, ocupará um papel mais ativo, com maior influência pública e mais diretamente engajado na direção da instituição do que qualquer coisa que Camila tenha se disposto ou sido capaz de oferecer. A monarquia, em todos os sentidos relevantes, já está mudando. Charles ainda é rei, Camila ainda é rainha consorte. Mas o centro de gravidade mudou. As decisões importantes estão sendo cada vez mais tomadas pela próxima geração, com a aprovação e, muitas vezes, sob a direção do rei atual. O que acontecerá a seguir e por quê? Os próximos meses são cruciais. O escândalo de Andrew está longe de terminar. Acusações criminais ainda são possíveis. Novas revelações relacionadas aos arquivos de Epstein continuam surgindo. Cada desenvolvimento, nesse caso, gera novas ondas de choque no palácio. E cada nova onda de choque reforça a autoridade de William. Porque, em uma crise, as pessoas se voltam para quem demonstra confiança e clareza. Eles se voltam para quem parece ter um plano. E agora, dentro do palácio e cada vez mais na percepção pública, essa pessoa é William. Fontes próximas à família confirmaram que os próximos meses estão sendo tratados como críticos. Se a monarquia conseguir demonstrar responsabilidade genuína, reformas visíveis, e uma ruptura crível com o comportamento que permitiu que o escândalo de Andrew se desenvolvesse ao longo de décadas, poderá sair fortalecida. Caso contrário, se a percepção pública se consolidar de que nada realmente mudou, de que o palácio ainda prioriza a lealdade familiar, em detrimento da integridade institucional, os apelos pela abolição, que vem crescendo silenciosamente nos bastidores, se tornarão muito mais intensos. A questão não é abstrata. Uma pesquisa do YouGov do início de 2026 mostrou que o apoio à monarquia entre pessoas com menos de 45 anos no Reino Unido caiu para o nível mais baixo já registrado. A próxima geração de cidadãos britânicos está observando e quer saber se a transformação prometida por Williams é real ou se é apenas mais uma performance real cuidadosamente planejada. Eis o que pedimos que vocês considerem. Será que a monarquia britânica é capaz do tipo de reforma estrutural genuína que William descreve? Ou será que a instituição está demasiado enraizada na tradição, demasiado dependente da continuidade, demasiado ligada às personalidades e relações que definem a sua história para realmente mudar de dentro para fora? Essa é a questão que definirá a próxima década da história da realeza. E estamos a assistir à resposta a ser escrita em tempo real.
A transição já está concluída. Sejamos honestos sobre a situação atual. O rei Charles continua sendo rei. Ele ocupa o trono. Seu retrato estará exposto em prédios governamentais. Sua assinatura constará em documentos oficiais. Mas a verdadeira autoridade, a autoridade estratégica, a autoridade para gerenciar crises, a autoridade para tomar decisões que determinam o futuro da monarquia, está cada vez mais nas mãos de Williams. A rainha Camila continua sendo rainha consorte. Ela ainda ostenta o título. Ela ainda caminha ao lado de Charles em eventos oficiais. Mas a mulher que está moldando a resposta do palácio à crise mais grave em uma geração é Kate Middleton. E todos dentro daquelas paredes sabem disso. A velha geração está oficialmente no comando. A nova geração é que está realmente no comando. Essa é a extraordinária realidade da monarquia britânica em 2026. E é uma realidade que ninguém planejou. Ninguém anunciou oficialmente e ninguém pode reverter agora. A autoridade de William só aumentará à medida que o escândalo de Andrew continuar a se desenrolar. A saúde e a idade de Charles tornam esse cenário inevitável a longo prazo. E a resistência de Camila, por mais compreensível que seja em um nível humano, é uma ação de retaguarda contra uma maré que já virou. A monarquia está se reinventando. Não de forma pacífica, não de maneira organizada, não sem um custo humano real e genuína dor familiar, mas está se reinventando. E o homem que impulsiona essa reinvenção é o príncipe William, munido da autoridade final de seu pai, apoiado por sua esposa e absolutamente convencido de que a instituição precisa mudar ou enfrentará algo muito pior do que um escândalo. O que você acha? William está certo em pressionar tanto e tão rápido? Camila está errada em resistir? Ou há algo admirável em sua recusa em abandonar uma amiga de longa data? E será que toda essa pressão pode levar Charles a se afastar antes do que qualquer um admitiu oficialmente? Deixe sua opinião nos comentários. Esta conversa está apenas começando. Se esta análise te deu uma visão mais clara do que realmente está acontecendo dentro do Palácio de Buckingham, curta. Inscreva-se para mais análises aprofundadas sobre a dinâmica real do poder na realeza e confira nosso próximo vídeo, onde examinaremos o plano completo de William para reestruturar a monarquia de dentro para fora. Vejo você lá!